Olá pessoal, hoje nós vamos ler aqui uma notícia. Israel lança novos ataques no Líbano após anunciar busca por negociação. Militares israelenses afirmam que tem como alvo bases de lançamento do Hezbollah. Então, essa é uma notícia aqui, tem a imagem, né, de 2026, de 8 de abril de 2026, de um ataque israelense em Tiro, no Líbano, né, que aqui, vamos ler um pouquinho. Israel lança novos ataques contra o que disse serem bases de lançamento do Hezbollah no Líbano, na noite dessa quinta-feira, no horário local, de acordo com FDI, Forças de Defesa de Israel. A Agência Nacional de Notícias informou sobre múltiplos ataques aéreos em locais no sul do país na última hora. Antes da nova ofensiva, as Forças de Defesa israelenses emitiram um alerta a cidadãos de Israel de que outras áreas poderiam ser alvos de fogo do Hezbollah nas próximas horas. Então aqui tem um pouquinho do vídeo, eu vou soltar aqui. Esse vídeo aqui da CNN. Nesse verão, dê um refresco para o seu bolso com as taxinhas do Tom. Venda com taxas... Nesse verão, dê um refresco para o seu bolso com as taxinhas do Tom. Venda com taxas... Cidades do Líbano, Américo, queria seu comentário sobre esse assunto específico, incluindo a capital Beirute, foram alvo de ataques depois do cessar-fogo entre Irã e Estados Unidos. As forças de defesa de Israel dizem ter conduzido o maior ataque da guerra contra o país. A mídia local relata centenas de pessoas mortas e feridas. Segundo os militares, mais de 100 centros de comando e instalações do Hezbollah foram atingidos. Fontes dizendo mais cedo, Américo, que o grupo apoiado pelo Irã suspendeu os disparos contra Israel como parte da trégua. A afirmação contradiz, no entanto, a declaração do gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que o acordo não vale para o Líbano. Essas são imagens ao vivo de Beirute, agora, portanto, trazendo atualizações de que mais de 1.500 pessoas foram mortas no país desde o início do conflito, atualizando esses dados com esse mais recente ataque. Entre as vítimas, 130 crianças. A mídia estatal iraniana publicou, Américo, que o Estreito de Hormuz está fechado para a passagem dos petroleiros por causa desses bombardeios específicos de agora dos israelenses ao Líbano. Teherã ameaça romper o acordo de cessar-fogo contigo. Oi, Tainá, muito boa tarde para você, para a Priscila lá em Nova York e para todo mundo que está acompanhando a gente. Tainá, esses eventos que estão acontecendo agora no Líbano mostram para a gente como é frágil esse acordo de cessar-fogo, que é um acordo temporário, válido apenas por 2 semanas, e como muito trabalho ainda vai ter que ser feito do ponto de vista diplomático para garantir uma paz duradoura no Oriente Médio. O que está acontecendo? Em primeiro lugar, o Paquistão, que mediou esse acordo entre Estados Unidos e Irã, confirmou ontem ainda que o Líbano fazia parte do acordo, ou seja, Estados Unidos e Israel deveriam suspender os ataques contra o Irã deveria liberar o Estreito de Hormuz, como fez hoje pela manhã, deveria também suspender ataques contra Israel, contra bases americanas e contra países aliados dos Estados Unidos no Golfo Pérsico, mas também o Hezbollah tinha que suspender os ataques contra Israel e Israel suspender também os bombardeios em várias partes do Líbano. Então, faz parte desse acordo também resolver o conflito entre o Hezbollah no Líbano e Israel. Só que o governo israelense declarou ainda ontem que a parte do Líbano não fazia parte desse acordo de cessar-fogo, ou seja, que Israel iria continuar atacando as bases do Hezbollah. E hoje, o próprio ministro da Defesa israelense, o Israel Katz, confirmou que o país ia continuar atacando o Líbano, ia continuar atacando posições do Hezbollah e hoje teria feito as maiores ataques, as maiores ações militares contra o Hezbollah no Líbano, justamente um dia depois desse acordo ter sido firmado precariamente entre Estados Unidos e Irã.
Com vistas disso, por conta desses ataques pesados contra partes, alvos do Hezbollah no Líbano, o Irã anunciou que estava então fechando o Estreito de Hormuz. Isso aconteceu agora há pouco. Foi um comunicado que foi transmitido pela agência de notícias Fars, uma agência que é controlada pelo governo iraniano, no qual o Irã diz que já que Israel continua atacando o Hezbollah, que o Irã então volta a fechar o Estreito de Hormuz. A intenção aqui... Então você vê aí que o Irã, ele continua fechando o Estreito de Hormuz, até pelas relações que ele tem com o Hezbollah, né? Então Israel vai seguir atacando ali o Líbano, porque ele encontra algumas bases ali do Hezbollah, mas o Irã, como ele apoia e financia parte desse grupo, ele quer que Israel também pare de atacar o Hezbollah. Aqui dos iranianos é que os americanos botem pressão sobre o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para que ele cesse as hostilidades contra o Hezbollah. Isso mostra como esse acordo é frágil. Hoje pela manhã a gente já tinha tido pelo menos 2 embarcações, graneleiros, levando parte da sua carga pelo Estreito de Hormuz, passando pelo Estreito de Hormuz sem nenhum problema. O Irã tinha liberado o Estreito de Hormuz, mas ainda existem centenas, quase 500 navios com petróleo e com gás, por exemplo, para passar pelo Estreito de Hormuz. E agora ele volta a ser fechado. A intenção dos iranianos, claramente, é que o presidente Donald Trump coloque pressão sobre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para permitir a liberação de Hormuz e com a suspensão dos ataques contra o Hezbollah. Isso já coloca pressão, Tainá, sobre as negociações que devem começar na sexta-feira em Islamabad, a capital do Paquistão, entre os americanos e os israelenses para tentar, os americanos e os iranianos para tentar resolver e dar fim total à guerra, trazendo um pouco de estabilidade e paz para a região. Mas os ataques israelenses e a reação iraniana mostram que estamos muito longe ainda dessa paz duradoura. Obrigada, Américo. Mais um pouquinho aqui conosco para a gente falar também sobre os próximos passos, né? Ninguém sabe o que vai acontecer. Tem a reunião no Paquistão esperada pessoalmente entre as partes na sexta-feira. Expectativa, portanto, de que Estados Unidos e Irã enviem representantes para essas negociações cara a cara, ainda na sexta-feira. O que acontece hoje? O bombardeio de Israel a Líbano, o fechamento temporário, novamente, do Estreito de Hormuz anunciado por Irã, tem impacto nessas negociações? Pode atrasar um encontro já previsto na sexta-feira? Tem impacto sim, Tainá, porque mostra, em primeiro lugar, que é um acordo frágil, em segundo lugar, que as partes ainda têm muitas coisas para resolver. Então, isso coloca em risco, sim, as próprias negociações. Em princípio, o Irã vai mandar uma delegação, essa delegação vai ser chefiada pelo presidente do parlamento, segundo uma das agências de notícias iranianas, é o Mohammad Bagher Ghalibaf, o presidente do parlamento iraniano. Ele chegou a ser citado em reportagens da mídia americana por diversas fontes do governo como um líder iraniano menos radical, mais propenso a fazer acordos, e pelo lado americano a gente terá a delegação sendo encabeçada pelo J.D. Vance, o vice-presidente do país, que foi contra a guerra desde o início, foi muito crítico da guerra, achando que os Estados Unidos não deveriam se engajar necessariamente nesse conflito e vai tentar ajudar a resolver. Mas existem muitos pontos, Tainá, que podem dificultar essas conversas. O primeiro deles é esse, já temos essa dificuldade, a suspensão, pelo menos temporária, do cessar-fogo, que também é temporário, graças aos ataques israelenses contra o Hezbollah, a insistência de Israel de dizer que a parte do Líbano não faz parte do acordo, e a resposta iraniana de voltar a fechar o Estreito de Hormuz depois de ter liberado a passagem de pelo menos 2 graneleiros lá pelo canal, que é tão importante. Agora, a gente tem muitos outros pontos à mesa que precisam ser resolvidos por essas delegações e que também são negociações muito delicadas. Por exemplo, que fim vai ser dado ao urânio enriquecido a 60% que está nas mãos do Irã? São quase 500 quilos desse material que podem ser utilizados, se ele for enriquecido a percentuais maiores, na fabricação de uma bomba atômica. O que vai acontecer em termos do Estreito de Hormuz? Quem vai garantir que o Estreito de Hormuz não volte a ser fechado? E o Irã vai poder cobrar pedágio
pedágio por as embarcações que passem por ali, o que vai acontecer em termos dos pedidos do Irã para compensação, por exemplo, pela destruição na guerra? Que garantias o Irã vai dar de que não vai atacar outros países do Golfo? Que garantias Israel vai dar de que não vai voltar a atacar o Hezbollah e matar inocentes no Líbano e retirar eventualmente as suas tropas do sul do Líbano? Quem vai controlar o Hezbollah, que também ataca Israel e foi responsável por essa nova rodada aí de hostilidades entre os dois? São muitos pontos, todos eles são delicados, todos eles são complicados, e essa guerra nos deixou ainda na estaca zero. Aconteceu tudo isso e não mudou nada, porque eram exatamente esses pontos que precisavam ser discutidos antes do início do conflito. Então, Tainá, é um cessar-fogo frágil e é uma negociação difícil ainda. Claro, uma boa notícia é que o cessar-fogo tenha sido aceito pelos dois lados. Se conseguirem resolver essa questão das hostilidades entre Hezbollah e Israel, teremos algum avanço, a criação de uma boa vontade, mas os pontos a serem resolvidos são ainda profundos e muito delicados. Não temos aí, em outras palavras, uma garantia de que esse acordo, de fato, se transforme numa paz duradoura na região. Então aí é o que o especialista acabou de falar, né? Que você não tem uma certeza de que até com o cessar-fogo assinando Estados Unidos, Irã e Israel, vai parar esta guerra, né? Principalmente por conta até de Israel, que está mais próximo ali, faz muitos ataques ao Líbano e pode fazer ataque ao Irã, e mesmo com o cessar-fogo, isso pode quebrar toda a aliança que eles fizeram, novamente. Então vamos continuar aqui com a notícia. Os novos ataques ocorreram após o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu ter afirmado que instruiu o governo a iniciar negociações diretas com o Líbano. De toda forma, ele declarou que não haverá cessar-fogo com o Hezbollah no país, mesmo enquanto pressiona para as conversas comecem. Né? Então esse aqui é o final da notícia, né, que a gente viu. Esses ataques acho que aí vão continuar por bastante tempo. Eu acho que vai ser difícil para Israel ceder, mas só quem pode fazer ceder é os Estados Unidos, né? Que é o mais interessado aí, que esta guerra acabe. Mas Israel não vai largar de jeito nenhum aí de atacar o Hezbollah, por isso que tem esse impasse. E o Irã também não larga de defender o Hezbollah. Então essa é a notícia que eu estou lendo aqui para vocês na CNN. Se você gostou, deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe esse canal e se inscreva também no canal. Um abraço a todos.